Se você estiver com a sua Bíblia aí e não quiser acompanhar no telão, quiser abrir, nós estaremos refletindo agora no livro de Josué, capítulo 1. Mas os irmãos já prepararam aí pra gente o texto na versão que eu estou utilizando. Eles foram misericordiosos e fizeram esse esforço de encontrar lá. Obrigado, viu? Feliz Natal, Deus abençoe. Nós vamos falar agora, há alguns minutos, sobre um personagem histórico de extrema importância para a história da nossa fé. Josué, ele foi escolhido para encabeçar, conduzir, dirigir o povo para o alcance de uma ansiedade, ou de um anseio, ou de uma esperança que os movia. Desde quando Deus chama Abraão e promete a ele que ele teria uma terra que mana leite e mel, uma terra preparada, uma terra onde ele iria ter muitos descendentes, uma terra que guardaria no seu solo a fertilidade, uma terra que seria maravilhosamente povoada por gente que ama Deus. E muitos dos homens do Senhor e das mulheres do Senhor foram vivendo a partir dessa esperança. Essa era a história que se contava na beira da fogueira, essa era a história que se contava na beira da cama, essa história que fazia com que eles movessem a cabana de um lado para o outro. Essa era a história que os conduzia depois no deserto. Todos eles carregavam no peito uma vontade profunda de colocar os pés nessa história que Deus havia prometido. Porém, você sabe, Moisés, ele cometeu algumas falhas diante do Senhor que aprove ao Senhor fazer com que essas falhas o impedissem de entrar nessa terra. Mas olha que interessante, quando você não entra na terra, tem gente que não entra com você. Quando Deus diz para Moisés que ele não iria entrar, ele não estava apenas dizendo para ele que ele perderia um sonho pessoal, que Moisés não alcançaria uma meta da sua vida. Não só isso, Moisés não entrar também significava que o povo que andava com ele e era rebelde também não entraria. O fato de Moisés não ter conseguido dar fim, não conseguiu terminar a obra que um dia ele recebeu de Deus por conta das suas falhas, dos seus erros, afetou muito mais pessoas do que somente a ele. Aqui fica uma dica para mim e para você: tudo aquilo que você não realiza não afeta apenas a você mesmo. Tudo aquilo que você não alcança, que você não termina, que você não finaliza, não atinge apenas o seu coração. Nós somos uma comunidade, nós somos um povo de Deus, nós somos ligados pela promessa do Senhor. E você e eu recebemos de Deus capacitações espirituais, dons, ministérios, sonhos de Deus. E quando nós sabotamos esses sonhos, estamos atingindo outras pessoas. É como se você, por exemplo, fosse chamado por Deus para ser médico numa vila e você desistisse dos estudos e pouco tempo depois algumas pessoas ficassem doentes e você não soubesse cuidar delas e elas morressem. Eu sei que o exemplo é extremo, mas tem sentido. Cada vez que você se move para alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, aquilo para o que você se move é uma bênção para outros também. Então Josué, depois de Moisés receber de Deus essa informação, essa notícia terrível de que ele não entraria na terra, Josué foi escolhido para conduzir o povo até Canaã. Que coisa maravilhosa! O livro de Josué é o livro do cumprimento da promessa que o povo de Israel tanto desejava. Se passaram 700 anos desde que Abraão ouviu Deus dizendo: você vai entrar numa terra. E quando ele disse para Abraão: você vai entrar, ele disse para Abraão como comunidade. Isso é uma coisa muito interessante que a gente perdeu no Ocidente. Quando nós olhamos para a nossa vida e quando alguém diz assim para nós: você vai chegar lá, a gente logo subentende que quem vai chegar lá vai ser o nosso corpo físico, vai ser a nossa história pessoal. Mas na verdade, quando Deus fala que nós vamos chegar lá, significa que a humanidade vai chegar. Significa que Deus, através da sua promessa, vai fazer com que aquilo que Ele prometeu aconteça. Agora vamos para o texto. Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo
os israelitas para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas, enquanto você viver, Josué. Ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Se tem um texto bíblico que o universo usa para animar alguém, é Josué. É ou não é? Você está com algum problema em casa, vem sua esposa e fala: ser forte e corajoso. Seu filho tem um jogo de futebol, está com medo de perder, filho, seja forte e corajoso. Você é palmeirense, alguém diz: deixa pra lá. Não adianta ser forte e corajoso, tem coisa que não dá. Com todo respeito aos palmeirenses. Brincadeira. Esse texto, ele é um texto áureo, ele é um texto base, ele é uma reflexão sobre quem não pode ficar desanimado. Eu soube até por alguns amigos que a própria atriz, namorada do jogador famoso do Brasil, mandou esse texto para ele. Vai lá enfrentar a Bélgica, ser forte e corajoso. Esse texto está na boca do povo, mas nem sempre está no coração. Não porque não queremos viver o texto, não porque não queremos desfrutar dessa verdade, mas porque às vezes não conseguimos compreender de que maneira isso aqui pode ser colocado na minha vida. E hoje, nesse tempo que a gente tem aqui, eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Olha só, nesse momento Deus está falando com Josué, Deus está conversando com ele. E claro que para nós essa informação parece muito óbvia, porque tudo depende da voz de Deus. Mas nós estamos falando de um momento aonde não havia uma Bíblia completamente revelada. Estamos falando de um momento aonde não havia uma compreensão profunda da vontade revelada do Senhor. Então ouvir a voz de Deus era algo fenomenal. E se tinha algo que Josué desejava na vida dele a vida inteira, era ouvir a voz de Deus. Josué tomou uma decisão na vida dele: eu vou decidir admirar alguém que vale a pena. Um dia Josué olhou para o Instagram e disse assim: eu escolho seguir alguém que vale a pena. Um dia Josué deu uma limpa no Facebook dele, discutiu um monte de página e disse: eu decidi escolher a página que vale a pena admirar. Josué, ele se tornou discípulo de Moisés. Josué queria acompanhar o que ele fazia, como que Moisés conversa com as pessoas, como que Moisés julga as causas, como que Moisés ora, como que Moisés serve a Deus, como Moisés consegue ser tão humilde, como que Moisés é tão forte na liderança. A Bíblia fala que quando Moisés ia para a tenda do encontro, e quando Moisés entrava na tenda do encontro, uma nuvem descia sobre ela, dando a entender que a presença de Deus estava ali. Josué ficava do lado de fora olhando. Ele dizia: vem para cá nuvem, vem para cá nuvem, dá um pedacinho dessa nuvem para mim. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés para subir a montanha, para receber o quê? Os mandamentos. Mas aonde estava Josué? Foi atrás dele. Moisés olhou para Josué: ô Josué, eu estou indo ali, Deus me chamou, eu tenho um tete a tete com ele, eu tenho encontro com Deus. Ah, eu vou também. Eu tinha compromisso marcado, vou desmarcar tudo. Ele vai. Enquanto Moisés está no alto do monte, abraçado pela nuvem, vivendo experiências profundas e sobrenaturais, aonde está Josué? Sozinho na beira da montanha, pedindo um Big Mac, morrendo de fome.
Moisés, me ensina, Moisés, como é que você escuta a voz de Deus? Eu ouvi dizer por aí que ninguém é como você, que fala com Deus como um amigo. Moisés, vem cá, fiquei sabendo que você recebeu de Deus a lei. Eu quero ouvir. Eu quero que você me conte, grava no meu coração aquilo que o seu coração ouviu. Josué amava e desejava, ansiava pelo dia em que o céu se abriria, os ruídos seriam totalmente silenciados e a voz de Deus cairia como pomba sobre o seu coração. Ele desejava a voz de Deus. Ele era um homem guerreiro, ele era combatente, mas o que ele queria era devoção, era intimidade, era experiência profunda com a presença de Deus. E ele continuava seguindo Moisés. Aí teve uma guerra. E aí Moisés chama Josué. Josué fica animado. É hoje que eu fico na nuvem. E aí Moisés fala assim para ele: ó, Josué, preciso da sua ajuda. Pode falar. Os amalequitas estão chegando. Fala Moisés, eu vou precisar de você. De mim? Fala Moisés. Enquanto eu subo na montanha para orar, você fica aqui embaixo lutando. Mancado. Eu queria ir pra vigília. Meu negócio mesmo era ficar lá em cima com você. Posso ir não, Moisés? Não, dessa vez vai Arão e Hur. Você fica aí embaixo lutando. Ele faz. Ele fica ali, espada com espada, escudo com escudo. Ele fica ali, louco para estar lá em cima. Josué era alguém que desejava a voz de Deus. Ele não se contentaria com nada além da voz do Eterno invadindo o seu corpo, correndo pelas suas veias, dilatando o seu coração, enriquecendo a sua alma. Aí você tem coragem, irmão, de ler esse versículo e achar que está acontecendo nada. Josué está recebendo um dos maiores presentes da sua vida, e a gente lê correndo isso aqui. Olha só. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué: Deus falou com ele. Josué, é hoje. Minha primeira palavra para você: não desista de ouvir a voz de Deus, jamais. Não desista de ser impactado pela poderosa voz daquele que um dia disse: haja luz, e houve luz. Não desista jamais. Não desista jamais de ser alguém orientado e conduzido pela bondosa e maravilhosa voz de Deus. Não desista jamais de ser alguém que consegue discernir, que consegue perceber o que Deus quer para a tua vida. Não desista jamais de ser alguém que não se conduz pelos olhos, que não avalia a vida apenas pelos sentidos, que não entregou o volante da sua vida para os especialistas do nosso tempo. Seja alguém que, não importa a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento, o seu status, seja alguém que deseja tão somente a maravilhosa voz de Deus na sua vida. Porque o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás fala assim para Jesus: transforma essa pedra em pão. Fazia 40 dias que ele estava sem comer, mas ele tem uma fome maior do que o pão. Ele deseja a voz do Pai. Nós estamos num tempo, num momento da nossa vida, da nossa sociedade, onde Deus não é mais consultado, onde você e eu somos muito rápidos nas nossas decisões, somos precipitados, um tanto arrogantes, e colocamos os pés pelas mãos, porque paramos de acreditar que Deus se interessa por aquilo que você vai fazer, que Deus se interessa por aquilo que você vai escolher, que Deus se interessa por aquilo que você é. Não desista de crer que Deus se interessa profundamente pela tua vida, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua história. Deus se interessa. Todas as vezes que nós buscamos a voz de Deus, de coração aberto, sem desistir dela, Ele faz coisas incríveis, maravilhosas, sobrenaturais. Amém?
Eu tenho 3 irmãos. O Júnior, que é o mais velho, o intelectual da família, professor da USP, pós-doutor e pastor de adolescentes e jovens. Mora em São Carlos, professor da USP de São Carlos. Tem o Igor, o caçula, que é o teólogo da família. Pensa no menino que come livro, que lê de capa a capa, sabe tudo sobre Armínio, sabe tudo sobre Calvino, sabe tudo sobre John Wesley, C.S. Lewis e quem mais você imaginar. Esses dias eu já contei aqui, ele me colocou na parede, irmãos. Meu irmão caçula teve coragem de me colocar na parede e disse assim: vem cá, quero falar com você agora. Já tremi nas bases. O que foi? Responde pra mim, você é calvinista ou você é arminiano? Ah, brother, eu enchi o peito e falei: sou seu irmão mais velho, fica na sua. Ganhei. Autoridade, irmão. Mandei autoridade nele. Ficou quietinho na hora. Esse é o Igor. Menino que tem um temor quando prega, quando ensina. Ele inventou um negócio aí que eu achei tão legal: a roda dos esclarecedores. É inteligente, menino. Fica pegando assunto polêmico aí e fica discutindo a partir da Bíblia. É muito legal, meu irmão é incrível. E tem o Thales, que é o evangelista de casa. O Thales, ele é um menino incrível. E o Thales não se identificava muito com os modelos da igreja. O Thales, assim como eu, nasceu numa igreja batista, com todas as suas culturas que são interessantes, mas ele não se identificava. Ele era aquele meninão que gostava de skate, que curtia um som mais pra cima, queria ouvir outra galera, outra vibe. O Thales era de outra vibe. Eu lembro uma vez que meu pai pega pesado. Thales, tem que ir pra igreja a tal horário. Quando deu o horário, o Thales estava de bermuda, chinela, andando de skate na rua. Meu pai levou assim pra igreja. Os irmãos vendo meu irmão de skate lá na igreja, foi muito engraçado. Não pra ele, né? Mas foi engraçado. Um dia, Thales fez uma coisa louca. Thales fez uma coisa sem sentido. Thales quis ouvir a voz de Deus. E o Thales disse assim: eu quero esse negócio aí. Começou a buscar a voz de Deus. Começou a orar. Começou a desejar e sacrificar coisas necessárias, silenciar as distrações, focar a alma. Hoje, o Thales é líder de um ministério que recupera e trabalha com skatistas há 3 anos. Toda segunda-feira ele para numa praça, anda de skate, prega o evangelho. Fez um campeonato, 30 jovens se converteram. Mas se um dia ele tivesse me procurado lá na salinha da igreja, eu falaria assim para ele: Thales, larga o skate, menino. Deus quer que você venha para a vigília. Nada contra a vigília, eu gosto também. Antes que alguém já fale: ele não gosta de vigília. Sempre tem alguém, né, que entende errado, né? Alguém chega em casa: mãe, Deus falou comigo. O que foi, filho? Nada de vigília, só skate. Falei: nada disso não, irmão. Para isso, irmão. Mas eu jamais imaginaria que Deus queria usar o Thales nisso que ele tem usado. Recentemente, um pastor do Brasil que tem um trabalho fora do país, e ele é um dos maiores nomes de missões urbanas, através do skate, da bicicleta e de outras modalidades, escreveu um livro e pediu para o Thales escrever um capítulo. Sabe o que o Thales é? Menino, ganha um salário horrível, porque sou eu que pago, ele é meu funcionário. Então eu posso falar. O patrão dele é terrível. Só Jesus na causa. Tem um salário ruim. Mora num bairro bem fragilizado, ali no Itaim Paulista. Não tem recurso nenhum para o trabalho dele. Ele simplesmente, faça chuva ou faça sol, coloca o skate no ombro, começa a andar até que alguém queira andar com ele, para depois querer andar com Deus. Como é que você quer que as pessoas andem com Deus se elas não querem nem andar com você? Entende? Sabe o que é ouvir a voz de Deus? É andar de um jeito que quem te vê andando aprende o que é andar com Deus. Talvez deseje andar com Ele. Amém. Glória a Deus pela voz de Deus. Não desista. Não desista.
Disseram para você que você nunca vai ter uma profundidade de relacionamento com Deus. Mentira. Disseram para você que você vai ficar dependendo pro resto da vida de intermediários. Mentira. Disseram para você que você é simplesinho demais e não tem capacidade de aprender a Bíblia. Mentira. Minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia, e eu tenho casos com certeza entre vocês, seus avós, alguns que estão aqui. Mulher de fé, mulher que morreu de câncer dando glória a Deus até o último dia da sua vida. Sabe por quê? Porque ela ouvia a voz de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não admiramos mais quem ouve a voz de Deus. Aonde estão os nossos profetas, as nossas profetisas? Aonde estão as pessoas de sensibilidade? Aquelas que você chegam perto, vomitando coisa. Ele fala, peraí, calma, senta aqui. O que está acontecendo? Não, ela fala, calma. Tem um texto. Que texto? Não, texto, irmão. Eu quero sua opinião, irmão. A minha opinião não vale nada. Minha opinião, o que vale é a perfeita, agradável e linda vontade de Deus. Obviamente nós não somos infalíveis. Obviamente a gente, às vezes, crendo que está ensinando, a gente acaba errando. Isso acontece. A primeira coisa que eu queria deixar no seu coração nessa noite: será que você e eu esquecemos e desistimos da voz de Deus? Será que você desistiu daquela madrugada? E mesmo cansado, você acordava, o despertador tocava 5 vezes, mas você levantava, dava um beijo no seu filho ou na sua filha. Se você não tem filhos, não dava beijo em ninguém. Ai. Não é porque... Nossa, nada a ver o que eu falei. Ai. Já tem alguns me odiando aí, gente. Quis dizer assim, talvez você é solteiro, talvez você mora com seus pais, talvez você, por alguma razão, não teve ainda esse privilégio, ou talvez não terá, e Deus saberá tratar com você. Mas independente das circunstâncias da sua casa, eu tenho uma pergunta para você. Você pode dizer no seu coração que a sua casa é um lugar onde a voz de Deus é ouvida? Será que você pode dizer que a sua casa é um lugar onde a voz de Deus é buscada? Será que a sua sala tem mais barulho de televisão do que de milagre de Deus? Será que a sua mesa tem mais conversa sobre futebol e rotinas da vida do que do Senhor falando conosco? E aqui eu não estou propondo uma caretice para você, eu não estou propondo um radicalismo de gente alienada. O que eu estou dizendo é que o Senhor disse que nós temos que meditar na sua lei de dia e de noite, para que nós pudéssemos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E essa árvore plantada junto a ribeiro de águas começaria a dar o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murchariam, e tudo quanto ela fizesse prosperaria. Você pode fazer o que você quiser, desde que você queira acima do que você quer a voz de Deus. Você pode fazer o que você quiser, desde que você queira acima do que você quer a voz de Deus. Queira a voz de Deus, não desista jamais. Buscar a voz de Deus. Esse versículo, o Senhor disse a Josué. Esse versículo foi um dos momentos mais incríveis da vida desse homem. Momento esperado por anos, desejado por noites e noites, onde ele olhava para o teto e dizia: uma hora esse céu vai abrir sobre mim. Aconteceu. A segunda coisa que eu queria que você entendesse, e para mim é a mais difícil de entender, é que Deus fala algo para ele que parece que não tem sentido falar. A primeira coisa que Deus fala com Josué esperou tanto a voz de Deus, Josué estava tão ansioso pela revelação celestial, e ao invés de Deus falar sobre o segredo dos serafins, ao invés de Deus falar algum conhecimento profundo sobre os portais das dimensões, ele fala de uma coisa tão comum. Ele olha para Josué e fala: Moisés morreu. Deus, eu sei disso daí, já me contaram. Segunda coisa, não desista de ouvir a história da tua vida pela boca de Deus. É diferente. Quando Deus repete algo que você já sabe, é para mostrar para você que você ainda não sabe. Josué, Moisés morreu. Eu sei. Vira para o lado, sabe? Sei. Deus repete: Josué, Moisés morreu. Não, eu sei. Tá tudo certo. Eu sei que ele está bem.
Josué, vou falar de novo. Moisés morreu. Sabe? Deus, quando começa a entender que você quer a voz dele e que você deseja isso de todo o seu coração, ele fala algo para você: não desista de ouvir sobre você mesmo através da minha boca. Não desista de avaliar a tua alma a partir do que eu falo dela. Não desista de checar a sua vivência a partir dos meus critérios. Não desista de ouvir eu falando sobre coisas que você acha que estão resolvidas. Não desista de ouvir o meu parecer sobre o que estão falando. Talvez hoje Deus olhe para você e diga assim: fulano, ela já foi. Você diga: eu sei, Senhor, já faz 3 anos, eu sei. Tudo bem. Ele vai repetir: fulano, ela já foi. Senhor, eu sei disso. Tranquilo, eu sei. Na 3ª vez: fulano, já foi. E você abre o guarda-roupa e as cartas ainda estão lá. As fotos ainda estão espalhadas pela casa. Você ainda guarda aquela carta, porque você ainda não foi curado daquilo que Deus não curou no seu coração. Não desista de ouvir a voz de Deus. Não desista de ouvir o que Deus tem para falar sobre a sua história. Josué, você vai ter que agora ressignificar a sua vida. Tudo que você fazia era andar na sombra de Moisés. Tudo que você fazia era caminhar ao redor dele. A sua vida girava em torno dessa relação. E o que mais faz a gente desistir na vida é quando algumas relações que tomavam a nossa existência se rompem pela morte, pela distância, pelos conflitos humanos, pelos problemas que nós não temos como controlar. E essas relações, quando se vão, elas levam muito de nós com elas. E aí Deus olha para Josué e fala: a primeira coisa que eu tenho para falar com você é que você precisa aprender a fechar os ciclos da sua vida. Porque quem não fecha os ciclos desiste da vida. Você precisa olhar e entender e compreender e pensar de que você teve sim uma grande perda, mas não é uma perda que eu não posso reparar, não é uma ausência que eu não posso suprir, não é uma dor que eu não tenho como curar, não é um caminho que eu não tenho como reabrir, não é um entulho que eu não tenho como jogar fora. Creia em mim, ouça a minha voz e aprenda de que eu não morri quando um homem de Deus morre. Deus não morre quando alguém de Deus morre. Deus não fica menor quando algum servo dele sai de cena. Não desista. Não desista de ser cirurgicamente tratado por Deus. Não desista de ver a luz invadindo a sua sala e revelando as coisas que foram mal pintadas, sabe? Quando você pinta uma parede, mas aquela imagem da parede antiga ainda aparece no fundo. Deixa que a luz de Deus revele que tem cal escondendo coisas que ainda precisam ser tiradas. Deseje isso. Deseje se colocar diante do autor da vida e falar: me sonda. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha para mim, Senhor, ainda há algum vestígio, ainda há alguma história morta aqui dentro, ainda há algum tipo de trauma comprimindo a minha mente, ainda há em mim alguma coisa que o meu pastor não vê, que a minha mãe acha que eu superei, que os meus amigos nem comentam mais, mas quando eu caminho, quando eu vou para a vida, quando eu ligo a televisão, parece que tudo volta. Não desista. Não desista de ouvir da boca de Deus as coisas que você não deixa sair da sua boca, que estão escondidas debaixo de milhares de camadas de almas mortas, de que você não tem coragem de jogar fora. Moisés morreu. Moisés se foi. Ele não vai descer da montanha. Ele não vai voltar numa carruagem. Eu não vou ressuscitá-lo agora. Você vai ter que seguir a vida. Você vai ter que continuar. Minha mensagem para você e para mim nessa noite: meu irmão, continua. Segue a vida. Porque tem coisas que morreram, mas não vão matar você. Tem coisas que se perderam, mas não precisam fazer você se perder.
Josué, não tem mais que ficar do lado de fora da tenda. Não tem mais que ficar na beira da montanha. Não vai mais lutar de espada enquanto Moisés está de mão erguida no alto da montanha, segurado por Hur e por Arão. Não tem mais. Não tem mais discurso profundo. Agora é com você. Chegou a sua hora. A hora de viver. Acabou o luto. Encerra, fecha essa porta. Caminha para um novo que eu tenho na sua vida. Amém. A gente desiste porque a gente ainda não deixou Deus tratar o que Ele tem que tratar em nós. Há muitas histórias aqui. Há muitas histórias aqui. Gente que sofreu racismo e finge que isso nunca doeu e segue a vida. Quando Deus toca no assunto, você recua. Não, Deus, isso aí eu não quero falar não. Mulheres que foram tratadas de maneira desonesta e ficam fingindo que foi normal, que é melhor para não mexer nessas coisas. Liderados e líderes que deixaram brechas que ainda não foram tampadas pela graça de Deus. Josué, eu tenho algo novo para você, mas você precisa fechar esse ciclo. E ele continua dizendo: agora chegou a sua hora de atravessar o Jordão. Chegou a sua hora de encontrar Canaã. Aquilo que Moisés não conseguiu, aquilo que Abraão não pôde, aquilo que Jacó não experimentou, aquilo que Isaac não teve oportunidade, aquilo que Noé não chegou nem perto. Eu escolhi você, Josué. Por que eu? Porque eu escolhi. Não há nenhuma razão profunda, Josué, porque eu escolho quem eu quiser. Eu escolho quem vai terminar a minha obra. Eu escolho quem vai colocar o pé no milagre. Eu escolho quem vai chegar lá. Nunca ache, meu irmão, que você é pequeno demais para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nunca ache que você não tem a capacidade necessária. Ache que você é limitado, mas que aquele que é ilimitado vai te capacitar e te conduzir nisso que Ele tem para a tua vida. Mas para isso, você tem que deixar Deus falar coisas que você acha que já foram faladas. Moisés está morto. Eu sei, Senhor. Você não sabe. A sua cabeça sabe, mas o seu coração não. Você ainda está esperando ele chegar. Moisés não vai voltar. Não desista da vida. Os sonhos de Deus são maiores do que qualquer um dos seus sonhadores. Quando um sonhador cai, o sonho continua em pé, porque o sonho é de Deus. Para terminar, ele fala assim, e essa é a parte, cara, muito legal. Eu falei, cara, desculpa, gente. A parte, não pode. Eu falei, a parte, foi mal. Saiu assim. Para de rir, irmão, você não volta. Ele disse assim para Josué: Josué, e eu te faço uma promessa. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. E aqui fica a última fala. Não desista de colocar os pés aonde os seus sonhos já chegaram. Sabe por quê? Porque a gente é bom em colocar os olhos, mas não em colocar os pés. A gente é bom em colocar os planos, mas não de colocar os pés. Se eu te perguntar, e aí, como é que está a sua vida ministerial? Não, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, eu estou com uma ideia, tem um pessoal fazendo um negócio assim. Beleza, eu entendi onde está o seu sonho. Agora me fala, onde está o seu pé? Eu estou em casa, mas a África está lá me esperando. Nós somos muito bons em fazer perspectivas, projetos, mas o pé. Seria muito melhor o Senhor dizer assim: eu te dei a terra, pode entrar. Ele não fala isso, ele fala: eu te dou depois que você entrar. Lá vai ter gigante, lá vai ter inimigo, lá vai ter desconfortos, lá vai ter desafios, mas coloca o pé, porque aí você vence o gigante na minha força, você vence o desafio na minha força, e você descobre que eu sou Deus. Deus, ele fez uma promessa que para nós que estamos nesse mundo, assim, nessa maneira de pensar a vida, é uma promessa estranha. Ele deu uma terra, mas era uma terra ocupada. Tinha povos lá, e Deus disse: a terra é minha.
Eu dei para vocês, mas vocês vão ter que lutar por ela. Vão ter que colocar o pé e depois mover as mãos. Vão ter que correr de um lado para o outro. Vão ter que gritar. Vão ter que enfrentar. Minha oração para você é: não desista de mover os seus pés. Nós somos especialistas em dizer como eu queria fazer. Somos especialistas em pensar que seria tão bom. Mas somos muito ruins em colocar o pé. Eu posso perguntar para qualquer pessoa aqui nessa noite: fala a verdade, você gostaria de fazer a diferença numa comunidade, numa favela? Claro que eu gostaria. Onde estão seus pés? Você gostaria de desenvolver um trabalho no seu bairro, lá onde você mora, onde você pudesse recuperar viciados? Meu, seria muito louco, mas aonde estão os nossos pés? O que vai definir aquilo que Deus vai dar para a nossa comunidade, para a nossa igreja, não é onde estão os nossos sonhos, mas é onde estão os nossos pés. Então pense, igreja de Jesus, aonde estão os nossos pés? É esse lugar que Deus vai dar para você. É esse lugar que Deus vai conceder para a tua vida. O lugar onde você pisa, você sente o chão e você sente parte daquilo. Agora, Senhor, pode vir, porque eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Não desista de colocar os seus pés. A minha avó Elza, mulher maravilhosa, plantadora de igreja, foi para o interior de São Paulo, chamado Araretama, Pindamonhangaba. Quem conhece, levanta a mão e faz cara. Eu conheço. Você não gosta de lá, essa cara aí? Eu gosto, faz não, Pindamonhangaba é legal, irmão. Brincadeira. E aí a minha avó, ela bateu de porta em porta com meu avô, se disfarçaram de testemunho de Jeová. É sério? Chegava lá e pregava o evangelho para eles e começou a trabalhar e fundaram uma igreja que hoje já tem 15 anos lá em Araretama. Minha avó, mulher de Deus. Minha avó é tão crente, que toda meia-noite ela orava pela família inteira. Era uma lenda na família. Todo mundo ficava comentando: a avó, ela ora pelos netos, bisnetos, pelos filhos, pelo marido, por todo mundo. Eu achava que era meio difícil. Toda meia-noite eu ia ficar com o pé atrás. Aí um dia eu fui visitar minha avó, fiquei um mês com a minha avó. Pensa num seminário intenso. Meu Deus. Pensa, trabalho forçado gospel. Meu Deus. E aí, fui visitar minha avó, tá um mês com ela no culto. Mas eu sempre dormia cedo, né? Um dia eu lembrei, peraí, minha avó falou que hora meia-noite. Falam, né, que a minha avó ora meia-noite. Vou esperar. Esperei. Passei na porta. Tá a nossa velhinha lá, linda. Ah, irmão, falei, vou entrar. Ela não tinha começado ainda. Falei, ô vó, posso orar com a senhora? Ô meu filho, pode sim. Aí eu pensei, vou ensinar minha avó a orar bonita agora. Vou começar a usar umas palavras diferentes aqui. Já comecei ajoelhando diferente. Olhei pra ela e fiz assim. Com maior pressão. Ela já ficou arrepiada. Tô no manto já. Aí comecei a orar. Pensa numa oração. Os 5 minutos mais demorados da minha vida. Fui orando. Chamei Deus de todos os nomes, assim, tal. Terminei a oração. Me sentindo o cara. Agora minha avó aprendeu. Aí minha avó começou a orar. 10 minutos. Meia hora. 1 hora. Até eu falei com Deus. Deus, o que está acontecendo com ela aí? Tá tudo bem aí? Vou abrir o olho. 1h30. Gente, que dor no joelho. Ela com 70 e eu com 30. De repente ela disse: em nome de Jesus, amém. Eu confesso, fiz assim, ufa. Pecador, fiz. Aí ela começou: mas eu não consigo parar, paizinho. Falei, ela consegue, senhor. Consegue sim, Senhor. E ela falava: eu não consigo parar, paizinho. Consegue sim, Senhor. Já desesperado. Ai, meu Deus.
Ali tinha duas realidades muito claras. Eu era aquele que lia sobre oração. Eu era aquele que pregava sobre oração. Eu era aquele que imaginava coisas incríveis sobre a oração. Discutia detalhes de orações que estão registradas nas Escrituras. Minha avó era alguém que tinha o pé na oração. Ela ganhou aquela terra porque ela colocou o pé de verdade. Tem gente que fala da Bíblia, tem gente que colocou os pés sobre a palavra sagrada, ganhou de Deus revelação. Queria que você tivesse pelo menos uma coisa no seu coração nessa noite da minha parte. Eu espero que seja da parte de Deus. Você pode disfarçar para todo mundo, mas o que revela o seu coração é onde estão os seus pés. O que revela o quanto você é ousado é onde estão os seus pés. O que revela o quanto teu coração está entregue são os seus pés. Queria chamar a banda aqui para a gente terminar. Josué, ele admirava alguém que ouvia a voz de Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. E ele desejava tanto ouvir a voz de Deus que ele acabou ouvindo. Não desista de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Não desista de ouvir a voz do Santo de Israel. Não desista de ouvir a voz do teu Pai. Não desista de ouvir a voz do teu Senhor. Não desista de ouvir e entender o Evangelho. Não desista de sentir o Espírito te conduzindo como um sopro de um vento que te mostra para onde você tem que ir. Não desista de nascer da água e do Espírito. Não desista de ser conduzido pelas mãos do Todo-Poderoso. Não desista da voz que dá vida. E quando você e eu tivermos uma experiência, e já temos, eu sei que você tem, eu estou aqui apenas lembrando coisas que você já sabe. E quando você e eu temos experiências com a voz de Deus, Ele toca em assuntos que está todo mundo falando, mas quando Ele fala, é diferente. Está todo mundo falando do seu casamento, na família, mas quando Deus fala, quando Ele vai na tua alma e comenta sobre isso, é diferente. Está todo mundo falando que você tem que fazer isso ou aquilo no seu ministério, mas quando Deus fala, Ele vai no teu espírito e Ele testemunha para você, para o que Ele te chamou, para onde você deve ir, é diferente. Pode todo mundo falar que Moisés morreu, mas quando sai da boca de Deus, é porque aquilo que Josué ouviu precisava curar algo dentro dele. Há coisas que você precisa e eu preciso ouvir para curar algo dentro de nós. E quando ele foi curado, ou quando ele foi caminhando para a cura, Deus disse: agora entenda uma coisa, Josué, você sempre foi um sonhador. Você sempre sonhou em chegar lá, sempre sonhou em ser parecido com Moisés. Acabou o momento do sonho, agora é hora de colocar os pés em ação. Já tem sonho demais na tua cabeça, já tem vontade demais no seu coração, agora é hora de mover os pés. E se você tiver coragem, se você continuar marchando enquanto os gigantes vêm na sua direção, se você continuar marchando quando houver flechas apontadas para você, eu vou te dar essa terra. Creia. E aí, uma última história para terminar, que eu estou no meu horário ainda. Já falei que eu tenho 3 irmãos. Eles são lindos. Amém. Thales, ele é como eu falei, ele é o evangelista de casa. E essa história, não sei se já contei aqui, já fui algumas vezes, talvez eu tenha contado, mas a maioria aqui nunca me ouviu falar, então tá tudo certo. O Thales e eu morávamos, obviamente, na mesma casa, mesma mãe, mesmo pai. Um dia eu estava indo para casa de noite, irmão, eu gosto de comer. Eu sei que não dá para perceber, glória a Deus. Não ria de mim, irmão. Isso é bullying. Eu gosto muito de comer. E eu estava chegando tarde em casa, morrendo de fome. Enquanto eu estava passando, eu vi um menininho na rua. Ele tinha um problema físico muito evidente. Ele tinha um corpo um pouco torto, um pouco retorcido. E eu olhei para ele, e como eu sou um crente maravilhoso, um crente de Deus mesmo, eu olhei e falei: Deus abençoe você, e fui embora jantar. Antes de jantar, fiz uma oração de 1 minuto. Deus abençoe aquele menino. E beleza. Thales passou pela mesma rua que eu e encontrou o mesmo menino. Mas o Thales colocou o pé na história dele. Ele entrou e perguntou qual era o nome dele. O nome dele é Gustavo. Gustavo, na época, tinha 11 ou 10 anos de idade. 10. E ele perguntou para o Gustavo sobre o que estava acontecendo com ele. E descobriu que o Gustavo tem uma doença fatal.
Os médicos disseram que ele deveria morrer com 6 anos de idade. E que com 6 anos de idade, a mãe dele perguntou: filho, o que você quer de presente? A mãe dele, muito pobre, abandonada pelo marido na época, vivendo uma situação difícil, pergunta para ele: o que você quer, filho? E ele disse: mãe, com 6 anos de idade, não estou mentindo, ele pediu para ir para o hospital tomar morfina, porque ele queria ficar um dia inteiro sem sentir dor. Foi esse menino que eu passei e nem olhei. O Thales então começou a virar amigo dele, virou parça, colocou o pé na história mesmo, entrou de cabeça naquela terra e perguntou: Gustavo, vamos caminhar junto, qual é o seu sonho? E o Gustavo disse: meu sonho é ir no McDonald's. O que o Thales fez? Pegou meu dinheiro e foi no McDonald's. Depois ele perguntou de novo para ele: o que você quer fazer mais? Eu quero ir no cinema, eu nunca vi um filme no cinema. O Thales levou. Assistiram Encantada. Quem assistiu Encantada, levanta a mão e confessa o pecado agora. Eu assisti e chorei, isso que é o pior. Eu chorei assistindo Hannah Montana, irmãos. Eu não tenho salvação. Eu sou aquele que a Bíblia fala indesculpável. E aí o Thales foi no cinema e assistiu com o Gustavo. E aquele cinema parecia que virou uma sala particular, porque aquele menino, ele brilhava como se ele tivesse realizado o maior sonho da vida. Por último, o Thales chamou e perguntou: o que você quer fazer mais? Mais um pedido. E ele falou: quero conhecer o mar. E o Thales foi para a praia, colocou o menino para andar na beirada da água, filmou tudo, ele correndo e gritando: vou me afogar com água na canela. Coisas lindas de quem ganhou a terra. Um dia eu em casa, Thales trabalhando, fazendo as suas coisas. Quem aparece no portão, chamando aquela vozinha fina? Gustavo. Fui lá atendê-lo, mas eu estava sem a chave, o portão meio que chapado, eu não vi o Gustavo, eu identifiquei pela voz. E aí eu levantei um pouquinho a ponta do pé, eu vi a cabecinha dele e falei: Gustavo, o que foi? Ele falou: quero falar com o Thales. Eu falei: o Thales está ocupado agora, posso te ajudar? Ele disse: pode. E levantou aquele bracinho fino, aquela mãozinha magra, e tinha uma sacola. Eu peguei a sacola, curioso como sou, abri, era um pacote de leite. E eu perguntei para ele: para que é isso, Gustavo? Eu perguntei: então, é para ajudar, porque o Thales, meu irmão, ele faz trabalhos sociais nas comunidades. Eu falei: é para entregar em alguma comunidade? E ele disse: não, fala pro Thales que hoje eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu gosto tanto do Thales, eu queria dar um presente para ele. O que tem aqui em casa para dar? Nós tínhamos 2 pacotes de leite e eu trouxe um para dar para ele. Sabe o que é isso? Isso se chama terra conquistada. Eu peguei aquele leite, comecei a chorar, quase virou milkshake. E Deus quer dar para você são histórias que te emocionem, porque não há nada pior do que terminar mais um dia e perceber que você não fez ninguém chorar e que ninguém fez você chorar, porque o mundo está chorando tanto de dor. É tão bom quando ele chora de emoção. Aquele menino mudou a vida do Thales. O Thales se casou ano passado. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dele. E ele me fez um pedido: eu quero fazer a ceia no casamento. E sabe quem vai entrar trazendo o pão e o vinho? O Gustavo. E ele entrou no casamento do meu irmão, todo arrumadinho de terno, carregando o pãozinho e o vinho. E os amigos chorando porque sabiam da história. Quando o Thales se ajoelhou e abraçou o Gustavo, eu entendi uma coisa: quando você coloca o pé, você jamais desiste daquilo que Deus te deu. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor, e obrigado por as pessoas que estão aqui. Oh Deus, a gente tem tempo para tanta coisa e às vezes não estamos te ouvindo. Nos ajuda a não desistir jamais da sua voz. A voz de Pai, a voz que acalma e a voz que ensina, que destrincha as realidades e nos faz entender pela perspectiva certa. A voz que nos tranquiliza para que a ira não machuque ninguém. A voz que é branda e desvia o nosso furor. A voz que é tão carinhosa e nos conduz à verdade. Pai, nos ajuda a ouvir sobre nós mesmos, som do nosso coração, que nós não desistamos de nos enxergar no espelho da palavra,
Que nós não desistamos de aferir se de fato nós estamos nos parecendo com aquele que nos convidou. Pai, que a gente não desista jamais de confrontar a nossa vaidade, a nossa natureza. Deus, toque em assuntos que nós não queremos mais tocar. Fala com a gente de uma maneira que cure aquilo que está em silêncio na alma. Não desistimos de ouvir o Senhor tratar com a gente. Queremos acabar com o luto, queremos fechar os ciclos, queremos abrir as portas novas, queremos caminhar na direção daquilo que o Senhor tem para nós, queremos respirar fundo e recomeçar. E Deus, sair daqui a gente pense aonde estão os nossos pés, porque do que adianta jogar os olhos em Jerusalém e continuar com os pés no Egito? E você que está orando agora, eu queria muito te convidar a colocar os pés hoje. Hoje eu queria te convidar para que você, não importa onde você está sentado, e se Deus falou alguma coisa na sua alma, essa noite é noite de cumprimento de promessa, como foi na vida de Josué. É noite de você entender que você recebeu um espírito de ousadia, uma capacitação do Espírito de Deus, e que cada Jordão que você atravessa, que você vence, que você supera, outros vão atrás de você, mas cada Jordão que você evita, outros ficam parados atrás de você. Cada sonho de Deus que você não realiza é um pesadelo em quem está ao seu redor, porque você é luz, e quando a luz está apagada, a gente bate, a gente esbarra, a gente cai. Eu queria que você pensasse nessa noite que você é muito mais do que simplesmente alguém que vai ser agraciado e acariciado. Você é uma ponte que Deus quer usar para levar pessoas para a vida. Mas nessa noite, se Deus usou a minha vida para falar com você, eu queria te convidar, enquanto você escuta essa canção, daqui a pouco eu vou embora, fica tranquilo. Eu queria que você se levantasse e dissesse para Deus: eu estou movendo os meus pés, porque eu sei que o seu amor já se moveu até mim. Não tenha nenhum receio, nem de ficar sentado se não é com você, e nem de vir à frente se é com você. E enquanto eu estiver cantando, se Deus te mover a isso, vem para cá dizendo: eu não desisto mais de ouvir tua voz, de saber quem eu sou e de colocar os meus pés na vida, para que eu conquiste aquilo que o Senhor quer me dar, para a glória de Deus. Fala comigo, Senhor. Fique à vontade. Deseja a voz de Deus. Peça pela voz de Deus. Peça que Ele construa um espelho diante do seu coração. Silencio meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos, ó Senhor, e uma alma sedenta por Ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas Tua graça me faz prosseguir. Peça isso. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com Tua voz tranquila. Abra o meu coração, é Tua minha vida. Senhor, fala comigo.
com tua voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida.